Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico sobre a nossa história, o processo da escravidão no Brasil. É algo bastante polêmico, principalmente nos últimos anos, quando começaram a surgir diversas interpretações e mesmo opiniões, muitas vezes sem menor embasamento, sobre como teria sido a escravidão no Brasil, como ela teria um impacto para a nossa sociedade atual ou não. Atualmente surgiram várias posições no sentido, principalmente, de tentar desmerecer a história, de quem lutou contra a escravidão no Brasil, ou mesmo de minimizar os efeitos da escravidão no Brasil e mesmo para a nossa sociedade atual. O meu objetivo com esse vídeo é pegar alguns desses mitos, dessas falácias, desses erros que são cometidos às vezes por ignorância, mas às vezes de forma intencional para justificar, para legitimar discursos que acabam fortalecendo o racismo no Brasil. E a minha ideia aqui é tentar, esclarecer algumas dessas histórias, algumas dessas posições. Então, o primeiro mito que eu quero falar, o primeiro erro, é, a ideia de minimizar a escravidão no Brasil e, o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil, a partir do argumento de que existia escravidão na África. E, junto com esse argumento, se tem uma ideia que é completamente descabida, que não tem o menor sentido, diante das fontes que nós temos, de que os portugueses não entraram no continente africano. Ora, vamos por partes. O continente africano era formado por uma série de reinos, tribos e mesmo impérios diferentes. Esses reinos, essas tribos, eles lutavam entre si, eles tinham seus conflitos e, como consequência desses conflitos, em várias situações se faziam prisioneiros de guerra. E esses prisioneiros de guerra eram escravos. Então, esse tipo de processo de escravidão, que a gente chama de escravidão por prisioneiros de guerra, era comum desde a antiguidade. Egito, Grécia, Roma, durante a Idade Média, esse processo de escravidão existia. Mas a gente não pode comparar, não faz sentido comparar a escravidão que existia entre esses diversos povos do continente africano e a escravidão colocada pelos europeus, principalmente pelos portugueses, no processo da colonização do Brasil. Então, há três diferenças fundamentais que impossibilitam essa comparação. A primeira grande diferença: a escravização na África, ela não tinha o objetivo comercial. Essas pessoas eram prisioneiras de guerra. Como eu falei, eles eram resultado de conflito entre esses reinos, entre esses povos. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela acabava trabalhando como um agregado daquela família. Socialmente, ele fazia parte daquela família, não com o mesmo status, claro, mas ele estava dentro daquela família. Ele convivia com aquela família, trabalhava com aquela família, se alimentava, fazia os rituais junto com aquela família. Algumas vezes até esses prisioneiros de guerra, ele tinha uma importância política para manter, relações entre os povos vencedores e vencidos. Então a questão da comercialização não era algo comum, no continente africano, de comercializar escravos. Acontecia sim, principalmente, entre os povos no norte da África, mas entre essas tribos não era algo muito comum. Segunda grande diferença: a escravização colocada pelos portugueses, ela tinha como base legal a coisificação do escravo, ou seja, aquela pessoa escravizada, ela começava a ser vista como uma coisa. Legalmente, ela tinha o status de um objeto, de algo que era posse. A gente tem provas disso, evidências disso, a partir dos próprios jornais da época, tanto a documentação, os registros das leis, principalmente no Brasil colônia, que colocam o escravo como uma coisa, quanto a questão da venda, do aluguel de escravos nos jornais da época. E, para finalizar, uma outra grande diferença é que as pessoas escravizadas na África, eles não tinham a sua condição de escravo
justificada, legitimada por argumentos de inferiorização daquelas pessoas. Mas, no processo de escravização dos portugueses, dos europeus de uma forma geral, nós temos claramente, desde o final da Idade Média, na Idade Moderna, uma ideia de inferiorização, dos povos africanos. Até mesmo por uma questão religiosa, se a gente for trazer o argumento da maldição de Cã, que era um argumento que começa a se espalhar, principalmente nessa época, século XIV, século XV na Europa, de, justificar por passagens da Bíblia a escravização dos africanos. E mesmo vários discursos de viajantes, de intelectuais da Europa inferiorizando os povos africanos. Então, em resumo, é um processo de escravização que os portugueses colocam no Brasil que é muito diferente daquilo que acontecia na África. Não dá pra gente é impossível diminuir a crueldade, o impacto da escravidão, tanto na África quanto para esses povos no Brasil, porque já existia escravidão na África. Outra questão é que, olha, é evidente que os portugueses entraram sim, nos territórios africanos. Ah, Portugal, já nessa época, quando eles começaram a colonização do Brasil, eles já tinham um império formado com territórios consolidados em várias partes da costa africana. Então, se eles dominaram aqueles lugares, é porque teve guerra sim, porque teve conflito sim, porque teve ataque sim. Então os portugueses sim, eles pisaram firme, no território africano, dominaram partes daquele território e consolidaram o comércio de escravos a partir daí. Bom, o próximo mito, ele é baseado em algumas interpretações históricas, principalmente quando se compara a escravidão que se consolidou no Brasil com o processo de escravização nos Estados Unidos. Vai se pegar a ideia de que aqui no Brasil, as pessoas escravizadas tiveram uma participação na sociedade e na cultura no Brasil, de uma forma que não houve nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma separação muito maior, tem um isolamento muito maior, dessa população escravizada, enquanto no Brasil, essas interpretações diriam que não, isso não aconteceu, que havia espaço social para essas pessoas. Ora, esses argumentos são facilmente derrubados quando nós paramos para pensar na quantidade de pessoas escravizadas que existiram no Brasil. Desde o Brasil colônia até mesmo nos anos finais do Império, a gente tinha uma grande quantidade da população no Brasil composta por pessoas escravizadas e seus descendentes. Então, não tinha como o Brasil isolar essas pessoas. Não tinha como o Brasil colônia e o Brasil império, negarem a participação social, a existência daquelas pessoas. Não tinha como impedir que a cultura no Brasil tivesse a influência dessas pessoas, simplesmente porque essas pessoas no Brasil eram a grande maioria da população. E o processo de miscigenação, ele foi extremamente corrompido no Brasil. Ele já começa durante o Brasil colônia, várias vezes ligados a estupros, a abusos, a crimes que esses senhores de escravos faziam, com as suas escravas, e muitas vezes a miscigenação veio dali. Claro, houve depois casamentos entre, pretas libertas com, pessoas de descendência portuguesa, por exemplo, aqui no Brasil, sim. Mas a miscigenação teve esse lado, terrível. E mesmo assim, essa miscigenação não apagava o estereótipo negativo dos descendentes daquelas pessoas escravizadas. Então, o fato de ter miscigenação não quer dizer que havia uma aceitação, dos escravizados e os seus descendentes, não tem o menor sentido. E se nós pararmos para analisar as evidências do processo de escravização no Brasil, a gente vai ver que não teve nada de leve, de ameno, não tivemos em nenhum momento uma democracia racial. Esses casos de estupro, abusos, de escravas, castigos públicos, castigos no ambiente privado, a exclusão pela própria legislação, a legislação brasileira durante a colônia e durante o império, determinando regras para castigos.
revoltas de escravos atacando seus senhores, fuga de escravos. Se essas pessoas escravizadas tivessem uma vida tranquila nas senzalas, tivessem uma vida mais tranquila na condição de escravo, por que que elas fugiriam? Então, não tem o menor sentido pensar que a escravização no Brasil ela foi tranquila, ela foi leve, simplesmente porque a gente tem uma participação da cultura africana na formação da cultura brasileira. Porque a gente tem, desde a colônia, uma participação, dos africanos e os seus descendentes aqui no Brasil, nessa sociedade. É claro que ia ter essa participação, porque eles eram a base econômica e a base social dessa sociedade. Mas isso não quer dizer que o Brasil não tratou muito mal, essa base da nossa sociedade. Um outro ponto utilizado bastante hoje para amenizar ou mesmo para tirar a culpa do governo brasileiro em relação ao processo de escravização. É o argumento de que, porque os pretos também tinham escravos, porque mesmo escravos tinham escravos, porque um liberto, alguém que saía da condição de escravo, acabava escravizando alguém também. Ora, para começar, isso só mostra o quanto o Brasil, naquele momento, se a gente para pensar, até hoje, era ligado à escravidão. A escravidão estava entranhada na nossa organização social. Então, mesmo aquelas pessoas que estavam naquela condição de escravas naquele momento, elas não conseguiam perceber outra possibilidade de organização, do trabalho, de organização da sociedade, que não fosse nesse sentido. Então, na verdade, o fato de tu ter, um escravizado trabalhando na cidade, por exemplo, que conseguia dinheiro e acabava escravizando outra pessoa, isso só mostra o quanto, esse crime, essa crueldade estava arraigada na nossa sociedade. E outro ponto, é muita ingenuidade ou mesmo, uma grande distorção, histórica no mínimo, a gente esperar, a gente cobrar que houvesse uma consciência social, uma consciência de classe, entre aquelas pessoas que estavam na condição de escravas no Brasil naquele momento. Ora, o que que vai fazer com que aquelas pessoas tivessem essa consciência? Simplesmente o fato delas terem a mesma cor de pele? Ora, isso não faz sentido. Se fosse assim, a Europa hoje, por exemplo, não teria conflito nenhum. Mas por que que esses brancos estão brigando tanto? Por que que esses brancos não se ajudam? Dá para ver o quanto esse argumento é incoerente? Então, é impossível, não faz sentido a gente pensar que pessoas que tinham etnias diferentes, que vieram de lugares diferentes da África, com costumes diferentes, de povos que às vezes tinham seus conflitos na África, quando eles, foram arrastados para o Brasil, eles tivessem uma solidariedade inerente aqui. Com o tempo, claro, a gente vai ter, pessoas escravizadas que vão lutar contra a escravidão no Brasil, não só pelo fim da sua condição de escravo, mas, esse processo ele demora para acontecer. No começo a gente tem, escravizados muito mais ligados às suas raízes da África. Quando, ao passar do tempo, ao passar das gerações, nós temos escravizados que se identificam com o Brasil, que entendem que a escravidão é algo que está em todo o reino do Brasil, eles vão começar a se identificar e aí sim ter uma consciência e fazer mobilizações contra a escravidão de uma forma geral. Então isso vai acontecer sim, mas a gente não pode esperar que todos os escravizados tivessem essa consciência. O próximo mito, o próximo erro histórico que eu quero comentar com vocês, ele é comum às vezes quando alguns professores, às vezes até bem intencionados, querem marcar, querem mostrar para os alunos todo o sofrimento das pessoas escravizadas, mas nesse processo acabam colocando aquelas pessoas como agentes passivos naquele momento. Ora, não podemos esquecer que uma coisa é o escravizado ter sido vítima de vários crimes, crueldades durante a história da escravidão no Brasil. Mas não podemos misturar a ideia de vítimas com pessoas passivas.
Às vezes isso acaba fortalecendo o argumento extremamente errado de que, o escravizado africano aceitava aquelas condições, que ele aceitava melhor a condição de escravo. Então, nós temos uma série de evidências que mostram que, essas pessoas, obviamente elas não eram coisas, elas tinham objetivos, tinham sonhos, tinham planos e resistiam. Elaboravam planos extremamente inteligentes de acordo com as condições que tinham. Então, nós temos várias evidências de fugas de escravos relatadas constantemente, pela polícia, pelas autoridades durante o Brasil colonial e império. Nós temos a formação de vários quilombos ao longo da história da escravidão no Brasil. Essas comunidades que vão se juntar para resistir à escravidão, para fugir daquelas condições. Diversas rebeliões de escravos. Em outros vídeos eu já falei sobre a revolta dos Malês e a revolta de Carrancas, que aconteceram durante o período regencial no Brasil, mas há várias rebeliões, várias revoltas de pessoas escravizadas ao longo da nossa história. Principalmente durante o Brasil colonial, nós tínhamos ataques à produção dos senhores, nós tínhamos a ideia do corpo mole, de trabalhar menos para tentar prejudicar a produção do senhor. E durante o Império nós temos principalmente, vários processos judiciais que foram registradas pela justiça brasileira, de pessoas escravizadas e mesmo de libertos se mobilizando e buscando brechas na legislação brasileira daquele momento para processar os seus senhores. Apontar que aquele processo de escravização estava errado, tinha algum problema, tinha castigos excessivos, o senhor era injusto. Então, essas pessoas, elas buscavam, elas foram impedidas de ter formação, de ter, letramento, de frequentar as escolas durante o Brasil Império, mas mesmo assim, elas aprenderam, elas buscaram formas de lidar com a legislação brasileira para lutar contra a sua condição. Nos momentos finais do Brasil Império, principalmente durante o segundo reinado, nós temos um crescente processo de mobilização política, de escravizados e de libertos lutando pelo fim da escravidão no Brasil. E com isso nós chegamos no último mito que eu destaquei, a questão da abolição da escravidão no Brasil. Para começar, muitas vezes se coloca ao fim da escravidão no Brasil relacionado simplesmente à Lei Áurea e à Princesa Isabel. Ora, se ela fez isso, se ela colocou essa assinatura definitiva para o fim da escravidão, isso não aconteceu por bondade de ninguém. Isso aconteceu a partir de pressões políticas, sociais e mesmo econômicas a partir de várias esferas. O segundo erro que acontece às vezes é dizer que o movimento abolicionista no Brasil não teve a participação, de pessoas escravizadas e os seus descendentes. Nós tivemos sim uma grande mobilização, principalmente de políticos, no processo de abolição da escravidão no Brasil, mas a gente teve, no ambiente social, tanto a partir de artistas, jornalistas principalmente, tanto pretos quanto brancos lutando pelo fim da escravidão. Além disso, nesse momento há registros de mobilização mesmo de pessoas escravizadas que, se manifestavam, que participavam de movimentos pelo fim da escravidão. Eu destaquei aqui, e eles estão no plano de fundo dos outros slides, essas 3 pessoas que tiveram uma participação muito importante no movimento abolicionista. Esse aqui é o senhor Luiz Gama, um jornalista que aproveitou a sua posição, de liberto para se manifestar constantemente, pela causa da abolição. Esse senhor aqui, José do Patrocínio, no mesmo sentido, né, ele tinha ótimos argumentos organizados e que se relacionavam com outros políticos, ah, no sentido de pressionar o fim da escravidão no Brasil. E por último, nós temos André Rebouças, ele era um engenheiro, mas mesmo assim, ele sempre que tinha espaço dentro dos meios de comunicação naquela época, ele se mobilizava, ele colocava a sua posição pela causa da abolição. Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que esses comentários que eu fiz tenham
esclarecido algumas coisas sobre essas posições extremamente equivocadas sobre a história da escravidão no Brasil e tenha ajudado vocês em algumas reflexões. Bons estudos, então, até os próximos vídeos. Abraço.